tinha sempre. Nuno, até para a semana. Pronto, para a semana vai estar com a Nádia, né? Não é a mesma coisa. Mas pronto, ela também é cacheada, então está tudo resolvido. Olha, falando de cacheamento e coisas do género, agora é tempo de irmos para o enfoque de hoje e vamos abordar um tema muito, assim, tipo, para lá de importante, que é meu cabelo, minha identidade, ou seja, maturidade capilar. E na minha companhia já tenho Alberto Oliveira Pinto, Tom Eduardo e Isa Martins. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Está Obrigado. tudo na paz constante, dá uma calma? Tudo ótimo. Professor, tudo bem? Perfeito. Tudo bem. Nunca mais. É um tema que é um desafio, mas é incontornável. Temos que conversar. Temos que Temos conversar. que meter a conversa na mesa e resolver o problema. Bora lá. Tom, está tudo na paz constante, dá uma Muito calma. bem, obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Teu cabelo. Teu cabelo. verdade. Você tem muitas pessoas que te perseguem para cortar o teu cabelo e fazerem tráfico. É verdade, não. Não é? Não pode cortar. Não, não- Geralmente as pessoas perseguem para tocar no cabelo. Não, isso é contrabando. Mas é uma das coisas que não se faz. Tocar no cabelo. Não se toca no outra cabelo. energia, né? Não, é mesmo porque ele vai sujar, vai desorganizar. Tá. Eu não se adoro toca. tocar no cabelo, eu dar beijinho na cabeça. Já me chamaram a atenção uma vez. Olha, você gosta muito de tocar nas pessoas. Olha, mas pronto. Isa, estás bem? Estou bem, prazer. É todo meu. Obrigada pelo convite. Essa tua coroa. Obrigada. Meu Deus do céu, é linda. Olha, começamos então com a Isa, como é a única mulher aqui, né? Na nossa presença, vamos ser cavalheiros. Isa, diz-me uma coisa, minha querida. Há quanto tempo é que tu cortaste o teu cabelo? Há Quando é que ano e fizeste o meio. Big Shop? 1 ano e meio. 1 ano e meio? E supostamente foi, tipo assim, a melhor decisão da tua vida. A melhor decisão da minha vida. Mas porquê? Diz-me assim, tipo, às vezes nós não sabemos muitos problemas e estamos muito no nosso conforto, então não sabemos quão problemático é para algumas pessoas. Qual é o grande tema com o cabelo afro ou cabelo da mulher? Por que foi a melhor decisão da tua vida? Eu pergunto isso porque se calhar tiveste um momento de reflexão, até chegar a essa decisão foi difícil. Por que é assim? Bom, eu estava a discutir com o Tom que a base de tudo é a nossa essência, a nossa cultura, a nossa identidade. E como mulher negra, eu sinto que não me conhecia até cortar o meu cabelo. Primeiro porque o nosso cabelo traz história. E fala um pouco da resiliência da mulher negra. Exato. E da luta da mulher negra. Exatamente. E até o fazer, eu não tinha conhecimento. E sim, há uma história por trás. Então eu fui diagnosticada com uma doença rara dos meus olhos. E até lá... Nos teus olhos? Sim. Tinha uma doença rara, não vejo num dos olhos, no olho esquerdo. O que é estigma? É Estigmatismo? queratocone. Queratocone? É astigmatismo, mas um pouco mais agressivo. avançado. Ok. Sim. Então fui submetida a várias intervenções cirúrgicas. E a certa altura os meus pais perceberam que o pós-operatório seria muito melhor, muito mais leve, se eu não tivesse penteados. Eu fazia muitas tranças, usava muitas perucas, era muito pesado. Doía muito a cabeça? Doía. E fazia alguma eu tinha conexão? Eu tinha que estar sempre com o cabelo, com a cabeça assim, numa posição. Então chateava e o meu pai disse, a certa altura, para as próximas cirurgias não vais ter mais nenhum tipo de cabelo postiço, vais só cabelo natural. E bateu forte, porque eu nunca tinha estado com o meu cabelo natural por muito tempo. E quando eu fazia a minha cirurgia, a minha cara inchava mesmo. Ou seja, tu já não eras nem... Tu já não eras tu há muito tempo? Há muito Ou tempo. quase que nunca foste tu Nunca mesmo? tinha sido eu. E isso acontece muito com muitas mulheres, muitas pessoas, muitos africanos que não têm a identidade, não têm o seu cabelo como a sua identidade. Adotamos a identidade do outro. Pois é. Tom, o que é que tens a dizer sobre isso? É assim, atrás de cada cabelo afro existe várias histórias. Né? Provavelmente ela não conhecia o cabelo afro dela natural. Pois. Ela não sabia o que era. Né? Por uma situação levou a isso. Né? Eu gosto de dizer que o nosso cabelo é resistência. Exatamente. Nosso cabelo é um ato de resistência. Nada mais. É só um ato de resistência. Quando nós olhamos para trás e descobrimos que crianças não veem mulheres negras na televisão com cabelo afro, nós não temos desenhos animados com mulheres de cabelo afro. Então, Nós não temos desenhos animados com pretos. Não temos. Muito poucos, muito Não Mesmo temos. nos nossos países africanos, não temos. O preto não é representado. É. Não é. Não tem representatividade.
Como é que um preto como eu não tem representatividade nos bonecos animados? Como é que a minha filha, os meus filhos, os meus irmãos, os meus sobrinhos não veem pretos na televisão? Nos bonecos animados? Como é que... Nem nos nossos países. Não vê. E por ela não ver, ela não assimila a estética negra. Né? Que é pouco discutida, que é pouco falada. Não é bonito. Né? Que não é bonito, que dá muito trabalho, que é complicado. Exato. Né? Então, num ato de amor, o pai dela virou e falou assim, não, ela já não vai ter mais postiço, não vai ter nada, né? Pela dificuldade. Em compensação, outros pais pensam logo, vou alisar o cabelo porque vai ser difícil no leito hospitalar cuidar desse cabelo. Isso é complicado. Professor, sobre a grande história, a grande identidade, o nosso cabelo como identidade, o que é que se apraz dizer? Bem, eu penso que a questão da domesticação do corpo, neste caso concreto do cabelo, é um valor universal, não é apenas africano. É o valor universal. É preciso ver que em qualquer cultura, em todos os tempos, o rosto é a parte do corpo que está à vista, seja onde for. E a forma como domesticamos o cabelo, ou, no caso dos homens, a barba, que também é cabelo, não é? Faz parte de qualquer cultura. Relativamente ao que estamos aqui a falar, que em concreto, do cabelo africano ou do cabelo afro, eu penso que é um assunto... eu vou começar pelo fim, mas depois talvez um bocadinho. Fazer um flashback. Como sabe, eu tenho, enfim, além de como angolano, tenho contactado com a sociedade angolana. E repare que em Angola, muitas vezes, há maridos a dizerem que as mulheres se preocupam demasiado com o cabelo. E eu já conversei com alguns e disse, mas se assim é, isso é um assunto que nós temos que nos confrontar. Evidentemente que está provado pela antropologia e que não existem raças. Mas a verdade é que há marcas que ficam e que levam as pessoas a afirmar a sua identidade, como aqui foi dito e bem, nomeadamente através dos penteados. Poderia recuar mais atrás no que diz respeito concretamente à questão dos cabelos afro, dos cabelos das mulheres negras, por assim como dizer, resistência, por exemplo. Como resistência. A gente pode recuar à história. Pode recuar, estava lá fora a conversar com o Tom sobre uma questão que se passava no tempo da escravatura, por exemplo, quando o indivíduo era escravizado, havia tudo, portanto, fazia-se tudo para o desidentificar. E se tratava de uma mulher, normalmente rapava-se o cabelo. Ou seja, o rapar o cabelo da mulher preta era uma questão de humilhação. É uma questão de humilhação. Apagar a história. De apagar a história. Antes, muito de ser humilhação era apagar a história daquela escrava. Apagar a história dela. Acabar com a identidade, desumanizá-la. Desumanizá-la, tirar-lhe o poder como mulher, a sua beleza. Vocês sabiam, há uma questão, os turbantes. Sabiam porque que inventaram os turbantes? As mulheres brancas, no caso as mulheres brancas, elas com algum ciúme da beleza do cabelo africano, aqueles afros encaracolados, assim como o do Tom, ou assim como o da Isa, e como era a beleza delas, e os senhores, né, os brancos, qual é o termo menos pesado? Pronto, que abusavam das outras escravas, como tinham mais apetite sexual pelas escravas do que pelas suas mulheres, então elas mandavam tapar a cabeça. O turbante não é um adorno de beleza na altura, era um tapar da beleza da mulher africana. Então foi aí que começou o uso do turbante, os panos, andar de panos e tapar o corpo, foi mais ou menos assim que começou. Então era sempre uma questão de identidade. Desculpa, mas essa questão do turbante, na escravatura era coberto o cabelo mesmo, mas não era um turbante, era só um pano. Porque o turbante na identidade é religioso e também, por isso que hoje tem muita questão da questão de roubar a cultura, que nós falamos muito, né, sobre isso. Porque o turbante é um ato religioso, né? Então, dava 7 voltas com o turbante, por isso que dá 7 voltas, é um ato religioso também de algumas tribos. Assim, e hoje é usado também como empoderamento. Primeiro começou como proibição. Sim. E depois, algumas pessoas foram agarrando, pronto, já que é proibição, vamos agarrar nessa proibição, fazer de uma forma diferente. Já que somos proibidos, vamos fazer da forma diferente, a nossa forma religiosa. Mas começou como esconda a tua beleza. Eu penso que tudo o que estamos a falar, evidentemente, eu digo isto várias vezes, não é demais repetir sempre,
nós temos marcas, efetivamente, do império e do discurso colonial. No entanto, penso que a questão não é tão linear, seja no sentido de retirar o cabelo ou não. Porque também houve formas coloniais de utilizar o cabelo, neste caso, por parte do colonizador do europeu, de utilizar o cabelo do outro. Há bocadinho estava-se a falar em tocar ou não no cabelo. Em certos meios coloniais, alguns até relativamente remotos, chegava-se a dizer que dava sorte mexer na carapinha. Carapinha não é uma palavra africana, é uma palavra que veio do Brasil, mas convencionou-se chamar carapinha ao cabelo dos negros, não é? Que dava sorte tocar na carapinha dos negros. Ou limpar sagrado, né? Ou limpar as mãos na cabeça dos escravos durante as refeições. E há um outro aspecto, esse mais recente, que não deixa de ser, a meu ver, importante relevar. Aliás, o meu caro amigo Silvio é de uma província de Angola que foi alvo deste discurso exótico. O cabelo das mulheres africanas, nomeadamente de algumas mulheres angolanas ou de algumas nações angolanas, era utilizado como propaganda colonial exótica. É o caso das mulheres da sua província, da Uia das Moilas. Quantas fotografias não apareciam dos penteados moilas, não é verdade? Sim. Quantos filmes não eram feitos? E quantas mulheres moilas, eu assistia a isso durante a minha infância, quando passava férias na então Sá da Bandeira, hoje no Bango. Quantas vezes eu não assisti a mulheres moilas a posarem para a fotografia a troco de... Até hoje. Mostrando os seus cabelos. Até hoje isso ainda acontece. Que é o valor cultural, né? O valor cultural é a todos os níveis. Elas mostram, ou seja, é um adorno do turismo. É mais ou menos como as moilas são ou negociam, né? O seu lado turístico, com fotografias para mostrar a cultura. São enraizadas. É por isso que eu sou assim, por essa maturidade. Mas agora, falando dos dias de hoje, a aceitação do cabelo africano, da própria essência, estamos em que caminho? Em caminho. Estamos em caminho? Estamos em caminho. Ainda, eu acredito que falta muito ainda. Falta muito. Porque o cabelo é só um começo, né? Eu me descubro como negro a partir do meu cabelo. Eu tenho 3 anos que eu fiz o meu Big Shopping e 15 Como é que anos usavas de o teu profissão. cabelo? Eu alisava o meu cabelo. Eu usava um cabelo liso, completamente liso, né? Eu sou cabeleireiro de formação e usava o cabelo super, super liso. Por quê? Assim, tipo, como se fosse uma sessão de terapia. Por que você usava o teu cabelo? É ideal de beleza. Porque foi isso que eu aprendi. Era a maneira, quanto mais branco eu me sentisse, mais próximo eu estaria perto de algum lugar. Porque tudo aquilo que me foi negado. Eu não tinha representatividade na televisão. Eu não via homens negros na televisão, em desenhos animados, nada. Então não tinha quem me representasse. Os meus representantes tinham o cabelo louro e liso. Então, eu começo dentro de uma profissão, alisando o cabelo, alisando o meu cabelo. Sim, sempre. Né? A branquitude de massa. E hoje em dia continua a mesma. Os bonecos mais reconhecidos a nível internacional é o Ken e quem? E a Barbie. A Barbie. Não temos a rainha, a Black Queen. Não. Pois é. Agora que está se começando. Mas então... Só que em 60, te cortando um pouco, em 60, a Angela Davis já fazia esse grito com o cabelo afro, que já era resistência. Né? Sempre foi resistência. Sempre foi resistência. Então, na verdade, esse movimento que ressurge agora, ele só vem ressurgindo e ganhando mais força. Né? Isa, as tuas amigas, tu tens muitas amigas que já se aceitaram e pelo facto de tu já influenciaste outras mulheres, foste influenciada por outras, a partir do momento depois da questão da saúde, começaste a acompanhar mais pessoas que se aceitam hoje como são? Sim, comecei a fazer muita pesquisa, foi como um avivamento e comecei a influenciar, um pouco sem querer, a partilhar produtos que eu comprava, como é que eu cuidava do meu cabelo, e comecei a receber muito feedback. Isa, eu também sinto-me assim, como é que tu fazes? O teu cabelo cresceu muito rápido, num curto espaço de tempo, como é que fizeste? E depois começámos a pesquisar e a perceber que há padrões de beleza, há ideais de beleza, e nós não fazíamos parte desse ideal de beleza e estávamos a tentar
nos encaixar num ideal de beleza que não se acomoda a nós, não faz parte da nossa identidade, da nossa cultura. Então, eu comecei também a falar um pouco mais disso e agora criei um blog, a Maria Crespa. Tenho trabalhado nisso, colaborado com outras bloggers negras e criamos um movimento. E tem sido muito interessante as discussões, as coisas que temos encontrado, publicidades dos anos 60, 90, de mulheres com o cabelo afro e um cabeleireiro branco a alisar o cabelo, a fazer propaganda, a dizer que o cabelo ideal é o cabelo liso, e eu não fazia ideia que já éramos discriminados dessa forma, nessa altura. Quando nós não conhecemos quem somos, nem percebemos quando nos estão a ofender. Exato. Ok. Cabelo, minha identidade. Mas agora vocês se sentem com a identidade cada vez mais Bem conhecida. empoderados. Cada vez mais empoderados. Ok. Muito mais. É interessante quando a gente usa o cabelo afro, o quanto a gente se reconhece na rua, no dia a dia. É verdade. Porque quando eu usava o meu cabelo liso, eu passava por outro homem, por outra mulher negra e estava tudo bem, né? Hoje a gente se olha, né? A gente não se conhece, mas se olha, se identifica, sorri um para o outro. Em qualquer lugar do mundo que eu esteja, quando eu vejo uma mulher de cabelo afro, eu olho para ela, eu acabo sorrindo e ela retorna esse sorriso, tanto homens Você e mulheres. reconhece nela o teu reconhecimento. O meu reconhecimento. Acabamos nos reconhecendo um no outro, né? Com essas trocas de experiências também. Né? Porque a gente sabe que ali existe uma história. Não é só um cabelo, existe uma história por trás daquele cabelo. Isso acaba por nos unir, é um movimento que acaba por nos unir e olhar para trás e perceber que nós temos que dar continuidade e trazer cada vez mais representatividade para a cultura negra. E nós devemos isso também às gerações que vão seguir a nossa. Porque nós temos que... Alberto. Eu estou encantado com a conversa. Tenho que dizer desde já que gostaria de ficar em contacto com o blog da Isa, Obrigada. com o qual só terei a aprender ou continuar a aprender. Obrigada. Eu não há e também com o Tom. Eu não há dúvida que o que estamos aqui a conversar, de facto, demonstra que há uma resistência. Ela tem muitos anos, como o Tom já sublinhou, mas ela está viva, porque continua vivo o chamado síndrome de Frantz Fanon, ou seja, peles negras, máscaras brancas. E, portanto, está viva a resistência ou a desconstrução. Peles negras, máscaras brancas. Pele negras, máscaras brancas é uma famosa obra síndrome de Frantz Fanon. Portanto, que aliás já aqui foi falado pelos meus companheiros de painel. Portanto, a necessidade, como o Tom ainda há bocadinho dizia, durante anos alisava o cabelo, porque era esse o padrão. Um outro aspecto relacionado com este e também relacionado certamente com o seu blog, que eu tenho muita curiosidade de ver, e que foi aqui abordado, é a questão de negros na banda desenhada ou nos desenhos animados. Pois, que é um assunto que a mim me toca particularmente. Professor, o que é que o professor tem a dizer sobre isso? Isso não é uma questão, aliás, é uma questão de ou na publicidade dos anos de repressão, 60 uma questão de falta de identidade, mas por que mesmo os países africanos né, não promovem a pretitude? Não, presentemente em Angola há casos infelizmente ainda são muito curtos, muito pontuais, mas há casos de autores de banda desenhada em Angola que eu tenho que homenagear. Não, os autores de banda desenhada... O caso do Sérgio Pissarra, o caso do... Sim, mas o grande problema desses que já desenhou os negros de uma forma completamente diferente do desenhador colonial. Não, professor, o grande problema desses criadores é que eles não são, como é que posso dizer, não são reconhecidos, primeiro ponto, ou valorizados por quem devia. Exatamente. Por quem deviam. E nas televisões nós não temos representatividade. É verdade. Hoje em dia, ok, os apresentadores de telejornal, de programas são angolanos. Mas, por exemplo, as novelas, as que mais educam a nível social, não são angolanas. As novelas não são africanas, são brasileiras, chinesas, turcas. Ou seja, ainda nos dias de hoje, nós na televisão estamos a ver, continuamos a meter como mais bonitos quem não somos nós. É verdade, e não há muito tempo, há cerca de 2, 3 anos, houve um programa sobre a questão do racismo numa outra estação de televisão, em que uma escritora ficou particularmente chocada
por ter visto crianças negras a escolherem bonecas brancas em vez de bonecas negras. Exatamente. Isso a mim não me Essa questão da espantou. educação. Hoje Isso a mim- somos adultos e podemos Isso a mim conversar não me sobre isso, espantou, mas porque eu os já nossos tinha filhos- assistido a isso ao vivo. E as crianças não só escolhiam e falavam por que escolhiam. As crianças não Porque mentem. ela era mais bonita, aquela boneca branca era mais bonita. Exato. Porque eu não sou pai, mas quem é pai, muitas das vezes não aprendeu a falar com a sua filha que ela é uma princesa, que ela é uma rainha, que ela é linda. Porque ela não vê isso. Porque ela não vê, ela não vê Porque a princesa a preta. Rapunzel, ela não vê. é a Rapunzel. Ela não tem amigas como a Rapunzel. Ela não é a Bela Adormecida, como ela não é. Agora, a Oriana. Eu queria tipo só voltar muito ligeiramente à questão que a Isa levantou, relativamente à representação do africano gráfica, pelo menos na década de 50, 60, ou mesmo um pouco antes. Na publicidade, a gente via a publicidade não apenas relativamente ao negro, nomeadamente o sabão para apagar a pele negra. Exato. Havia a famosa publicidade à pasta de dentes, em que aparecia um negro com uma cadeira a segurar os dentes, no sentido de que os dentes dos negros seriam mais resistentes que os brancos. Portanto, toda essa mitologia. E há um aspecto, eu que li muito a banda desenhada franco-belga, escrevi um ensaio sobre um livro que tem sido bastante discutido, é um livro de 1930, que é o Tintin no Congo. A forma como os negros aparecem representados ali, evidentemente que é uma forma construída pelo colonizador. Exatamente. No entanto, eu penso que, ao contrário do que tem sido muito discutido nos últimos anos, até há um processo judicial, eu penso que esses livros não devem sair do mercado. Eles devem ser vistos, eles devem ser analisados, eles devem ser discutidos. E mais do que isso, professor, só aqui para salientar, é isso que interessou-me muito, mais do que isso, esses livros, como têm pouco tempo, muitos deles, devem ser indiciados até a crime. Porque, sim, é assim, se um crime prescreve, né, cerca de 15, 20 anos, tem alguns crimes que têm temporalidade, algumas publicidades do género que degenerava e destruía as imagens e não promovam também a harmonia entre os povos, deviam ser indiciados a crime. Por exemplo, uma grande empresa ser indiciada a crime de racismo, ou então de desvalorização de uma outra. Eu estou a falar de qualquer coisa que é histórico, portanto, eu penso que aí, quer esses livros, quer filmes, eles devem ser mantidos como documentos de estudo, não devem ser digamos, escondidos ou silenciados. Agora, o que me parece é que, e aí sim, estou de acordo consigo e convosco, o que faz falta é uma representação do africano que está relegado para segundo plano. E já há esforço nesse sentido. Eu falei de 2 casos de Angola, mas já há esforço nesse sentido, mas ainda há pouco a fazer. A questão que o professor está a dizer também, que me chama a atenção, a palavra silenciar. É o que acontece na nossa história. Os homens negros e mulheres negras são silenciados há anos. É verdade. Então, por isso que não tem na televisão, por isso que não tem na passarela, por isso que não tem na representatividade, em basicamente nada. Nós temos hoje, só que a porcentagem é mínima. Sim. É mínima na passarela, na representação. televisão. É pouquíssima. Ela chega a nem representar 0,1%. Tornou-se muito normal ter o... Porque Não ter, né? porque a branquitude conta a nossa história. A verdade é essa. Eu sou um pouquinho severo nessa situação, porque a branquitude fala da nossa história. Então, nós somos sempre silenciados. Nós perdemos o nosso lugar de fala para que pessoas brancas vão para a televisão dizer como eu devo viver, como deve ser a minha vida, ou como eu uso o meu cabelo. Como é que deves usar Isso o começa cabelo. muito E assim cedo. por diante. Muito Mas cedo. Muito isso cedo. acabou, essa fase acabou, estamos na nova era, com cabelo, com identidade e com pretitude, negritude, como algumas pessoas quiserem chamar. Eu faço essa distinção entre preto e preto ou negro. Acho que algumas pessoas às vezes já perceberam. Por quê? Porque negro significa uma coisa nefasta, maligna. Preto é a diferença do branco. Então, é o oposto do branco. Então, eu sou preto, não sou negro. Entende? Porque negro remete à maldade. Então, eu sou um preto giro. Meus amores, meus queridos, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Tom. Isa, linda, com teu cabelo assim. Assim agora tens mais pancos, né? Mais fãs. Eu já sei que sim. Olha, espero por vocês aqui muito mais vezes. E que possamos conversar aqui muito mais em assuntos cada vez mais importantes. Muito obrigado. Obrigado, nós. Obrigado, nós. Até já, meus queridos. Pois é.
e mantenham essa identidade, por favor. Maturidade capilar. Muito obrigado. Olha, antes de irmos para o intervalo, vamos ao